Essa ansiedade básica ou fundamental representa a insegurança que resulta de sentir-se a sós, nos diz Joana, num mundo hostil, em total desamparo, levando-a a um tormento no qual nunca está emocionalmente onde se encontra, desejando conseguir o que ainda não aconteceu. Como decorrência da instabilidade que a caracteriza, anseia por situações proeminentes, destaques, conquistas de valores, especialmente realização pelo amor, em mecanismos espetaculares de fuga do conflito. Eu estou aqui lendo, me vem à memória o caso de um grande amigo na época da sua, eu diria, da sua adolescência para a maturidade. Ele tinha já seus 20 anos de idade e ele teve, por sua vez, a vontade de ir para a cidade grande. Morava numa cidade do interior de tamanho médio, tamanho relativamente bom, né, com seus 300, perto de 400 mil habitantes. Ele queria ir para uma cidade maior. E a cidade maior para ele chamava-se São Paulo. Né? Ele já tinha feito o tiro de guerra, já tinha sua carteira de reservista, fez toda a papelada, aqueles papéis necessários, né? Carteira de trabalho, essas coisas assim. E por convite de um tio que morava, irmão da sua mãe, que morava na cidade de São Paulo, o tio falou, não, manda ele para cá. Ele fica comigo e eu ajudo a arrumar emprego. Né? Este tio, por sua vez, tinha 2 filhas. Ele não tinha filho, tinha filhas. E com a chegada deste rapazote, por sua vez, o tio se identificou muito com ele. Mas, infelizmente, gerou ciúmes por parte da sua mulher, achando que ele gostava mais do sobrinho do que das próprias filhas. E certa feita, ele ainda não fazia um mês, ainda não tinha completado 1 mês, 2 meses, entende? No lugar que ele estava trabalhando, ele trabalhava de office boy, né? E o tio chegou para ele e falou, olha, meu filho, você vai ter que procurar um lugar para ficar. Você já está empregado, você já conhece parte de São Paulo, então vai procurar um lugar para ficar, não dá para você ficar mais aqui. Ele chegou para mim e falou, Francisco, não dá para relatar o desespero que me deu na hora que ele falou aquilo para mim. Porque apesar de ter já meus 20 anos, eu não tinha maturidade psicológica ainda. Eu era molecão. Havia saído há pouco tempo de um conjunto musical, era apaixonado por música e na época eu, nos períodos da tarde, eu tinha um radinho pequenininho, né, esses rádios de bolso. Eu fechava a porta do escritório, não tinha trabalho a fazer, ficava ouvindo as músicas da Excelsior, Rádio Excelsior de São Paulo. Enfim, né? Esse rapaz viveu desespero. Ele falou, foi desesperador os momentos que eu vivi. Né? Lembro-me de ter saído da casa do meu tio,
sem saber para onde ir. Não sabia para que lado que eu ia. Aí eu fui descendo, ele falando, fui descendo, fui vendo. Tem vaga, mas não sabe, não tinha informação, não tinha referência. Conseguiu, no primeiro lugar que ele conseguiu, ele dormiu num quarto que tinha 3 camas, segundo ele. Era um quarto grande, né? Um guarda-roupa, onde ele falou, eu me lembro, Francisco, de carregar a mala na cabeça, a mala não tinha alça, entende? Foi um desastre. Meu tio nem levou de carro, nem quis saber onde eu ia ficar. Não quis saber onde eu ia ficar, entende? Mas ele entrou num estado de ansiedade, de instabilidade incomensurável. Incomensurável. Era como se fosse um pequenino lambari na boca dos dentes de uma grande traíra. Mas venceu. Depois de ter passado por essa experiência, encontrei ele falando comigo. Eu entendi por que meu tio fez aquilo comigo. Porque eu era imaturo. Apesar de ter 20 anos de idade para 21 anos de idade, eu não tinha maturidade. Então aquilo me fez eu crescer. Porque eu tive que aprender. Eu tinha que levantar, tomar uma média naquela época. Eu acho que vocês conhecem, me dá uma média, que é um pequeno copo de leite com um pão com manteiga, né? Eu tomava uma média, almoçava, não jantava, porque não tinha dinheiro para jantar. Falei, nossa, mas você conseguiu? Ele falou, consegui. Meu tio, com essa atitude, ele me ensinou a viver. Ele me fez amadurecer. A princípio, eu não senti isso, Francisco. Eu senti, sim, uma raiva. Não pelo meu tio, mas pela minha tia, porque eu sabia que era o papel da minha tia. Entende? Mas eu depois entendi quanto foi importante a atitude do meu tio, que fez eu crescer. É assim que a gente aprende, com as experiências da vida. Se nós formos sendo acocorado, sendo protegido o período todo da nossa vida, nós não crescemos. Graças a Deus que nesses momentos que eu tive de ansiedade, de insegurança, eu não procurei a substância psicoativa. Eu não busquei essa fuga, entende? Eu procurei ler, levei uma mala de livros, segundo ele. À noite eu lia. Foi onde desviou a minha mente de coisas mais banais, mais ruins, né? Essa ansiedade básica, como o Joana de Ângeles nos diz, representa a insegurança que resulta de sentir-se só. A insegurança de sentir-se só. No mundo hostil, foi o que ele sentiu. Em total desamparo, levando a um tormento no qual nunca está emocionalmente onde se encontra, desejando conseguir o que ainda não aconteceu. Exatamente isso é o que ele retratou para mim. Fran, você não faz ideia. Eu estava naquele mundo hostil, não conhecia ninguém, absolutamente ninguém. Meus tios me colocaram na rua. Aí eu tive que me virar. Como decorrência da instabilidade que a caracteriza, anseia por situações proeminentes
destaques, conquistas de valores, especialmente realização pelo amor, em mecanismos espetaculares de fuga do conflito. A busca do amor, segundo Joana de Ângeles, faz-se-lhe então tormentosa e desesperadora, como se pudesse, através desse recurso, amortecer a ansiedade. No íntimo, porém, evita envolvimentos emocionais verdadeiros por medo de os perder e vir sofrer-lhes as consequências. Ele foge dos relacionamentos afetivos porque teme e não tem coragem. Ele acha que, assim como o tio de sangue fez aquilo para ele, outra pessoa que se acerque da sua vida, como não irá fazer? Poderá fazer igual ou pior. Então ele foge, entende? Por medo de perder e de vir sofrer as consequências da perda. Voltaremos.